Olá, meus alunos do oitavo e nono ano. A nossa videoaula de hoje é para vocês, as duas turmas, né, que já estudaram esse esse conteúdo, né, de fenômenos da natureza, de clima, tempo. Então tá bem recente esse estudo aí para vocês e é um conteúdo que aconteceu, esse fenômeno aconteceu semana passada aqui para nós, na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Acabou pegando o nosso estado, né? Curitiba foi uma das cidades bem afetadas. E eu quis trazer para vocês, né, como um conteúdo importante que vocês já estudaram e está bem fresquinho ainda na cabeça de vocês, para a gente poder comentar e falar sobre esse assunto, tá bom? Então eu quero que vocês acompanhem aí na telinha de vocês que está aparecendo e logo em seguida eu vou postar no grupo uma lista de questões referente a isso que a gente está estudando hoje, certo? Então vamos lá. Então aconteceu que foi um ciclone tropical. E o que é um ciclone tropical? Ele é uma grande perturbação na atmosfera terrestre. É um sistema formado por grandes tempestades e é caracterizada por uma região onde a pressão atmosférica é significativamente menor e a temperatura é ligeiramente maior do que as suas vizinhanças. É uma área de baixa pressão atmosférica com uma circulação fechada e de ventos e diferencia-se dos ciclones extratropicais por ter um núcleo quente e um centro bastante definido em sistemas mais intensos conhecido como olho. Vocês vão ver também que o ciclone é bem diferente, é um pouco diferente de tornado também. Mais para frente a gente vai ver isso aí. Trovoadas e chuvas torrenciais estão frequentemente associados a ciclones tropicais, formando-se costumeiramente nas regiões trópicas aos arredores da linha do Equador, onde constitui uma parte do sistema de circulação atmosférica, ao mover calor da região equatorial para as latitudes mais altas. O ciclone tropical é movido pela energia térmica liberada quando ar úmido sobe para as camadas mais altas da atmosfera e o vapor de água associado se condensa. O ciclone tropical, ele é um termo, deixa eu arrumar aqui, geral para esse fenômeno meteorológico, mas dependendo da sua localidade, ele tem outros nomes, como furacão, tufão, tempestade tropical, tempestade ciclônica, depressão tropical ou simplesmente ciclone. Eles produzem ventos e chuvas como qualquer outra região onde há significativas taxas de variação dessa pressão atmosférica. Deixa eu lendo aqui porque eu estou resumindo aqui um pouco para vocês poderem achar as perguntas depois. Então, pode causar abundância sobre as chuvas e ventos podem ser particularmente intensos. Os ciclones tropicais também são capazes de gerar ondas fortíssimas e a maré de tempestade, uma elevação do nível do mar também causado pelos ventos intensos, quando o sistema de tropicais formam-se a partir de perturbações atmosféricas sobre grandes massas de água quente, onde há alta concentração de calor e umidade que funciona como seu combustível. No entanto, perdem essa intensidade assim que alcançam regiões costeiras e continente, pois o calor e a umidade já não estão mais disponíveis. Esta é a razão de as regiões costeiras serem geralmente as áreas mais afetadas pelas passagens de um ciclone tropical. Regiões afastadas da costa são geralmente poupadas dos ventos mais fortes. Então, muitos ciclones tropicais formam-se quando as condições atmosféricas em torno de uma perturbação fraca na atmosfera são favoráveis. Essa é a maneira mais comum para a formação de um sistema, mas existem outros meios menos comuns para a formação de um ciclone tropical. Um ciclone extratropical pode estar sobre águas suficientemente quentes e imerso em uma região com alta disponibilidade de calor e umidade, tendo todas as condições para se transformar em um ciclone tropical. Esse foi o caso do furacão Catarina, que aconteceu em 2004, que atingiu a costa da região sul do Brasil, com um ciclone tropical com ventos de até 185 km por hora. Então aqui, né, o último parágrafo
conta, né, alguns piores ciclones que aconteceu. Então tem ali Mianmar, Bangladesh, na China, Caribe, no México, os Estados Unidos, Filipinas, então vários lugares aqui onde aconteceu muitos desastres. E logo aqui embaixo, ó, tem a diferença de ciclone e tornado, igual eu falei para vocês. Ciclone e tornado, eles são diferentes tipos de movimentos giratórios de ar e causam fortes estragos por onde passam, graças a seus fortes ventos, o que pode causar certa confusão se trata-se de um fenômeno ou do outro. Por isso a diferença entre ciclone e tornado, vocês vão ver aqui agora, ó. Então, o ciclone, ele refere-se a um movimento de ar giratório que se apresenta em uma grande área. Então, o que fixa a palavra ciclone é que ele acontece numa grande área, envolvendo centenas de quilômetros. Costuma apresentar ventos com velocidades iguais ou superior a 120 quilômetros por hora. E é bastante destrutivo, pois atinge um grande número de áreas. Seu diâmetro pode alcançar os 1.500 quilômetros quadrados. E o tornado, ele também é um movimento de ar giratório, mas que se estabelece em uma área menor, embora se apresente em velocidades maiores, que giram em torno de 500 quilômetros por hora, ou que seu diâmetro não costuma ultrapassar os 2 quilômetros quadrados. Então, essa é a diferença, né, da área do ciclone e do tornado, mas o tornado às vezes acaba fazendo mais estrago por causa da sua intensidade. Então, galerinha, era só isso que eu tinha que falar para vocês, né, da aula de hoje. Espero que tenham gostado e tá indo para vocês aí as atividades para vocês responderem sobre esse assunto, esse fenômeno da natureza. Até mais, até semana que vem. Tchau, tchau.